Eu levei quase 6 meses para terminar um livro e 15 dias para realmente finalizar. Será que o que realmente está faltando é tempo ou falta de propósito? Bora comigo para entender o que mudou? Oi, gente! Eu me chamo Jennifer e esse é meu primeiro vídeo aqui neste canal. Depois de procrastinar bastante tempo, eu criei esse canal tem mais ou menos um mês e hoje que eu consegui gravar esse vídeo e finalmente postar. Pois é, antes deste vídeo dar certo, eu tentei 2 ou 3 vezes, se eu não estiver enganado. E todas as 3 vezes eu simplesmente desisti. Finalizei de gravar o vídeo? Finalizei. Mas depois de ver o vídeo, assistir, eu tive um bloqueio. Um bloqueio. E não consegui subir o vídeo na plataforma. E depois, né, nesses 30 dias, tentando, desistindo. E com base em alguns aprendizados que eu obtive nesse tempo, eu pude compreender que o que me fez travar completamente não foi apenas um medo, mas a falta de confiança no propósito. E é tão interessante falar de propósito depois de tanto tempo, porque apesar de terem sido 30 dias que eu criei o canal e tentei publicar o primeiro vídeo, antes disso foram 10 longos anos. Quando eu tinha 15 anos, eu criei um canal aqui no YouTube e eu decidi, começar. E de lá pra cá foi uma luta. Tenta, para, começa, desiste. E nesses longos 10 anos eu não dei continuidade em nenhum projeto que eu tive com relação ao YouTube. Mas, graças a Deus, eu estou aqui. Dessa vez eu acredito que vai. Agora vai, né? O nome do canal é esse. Agora vai, Jenny. Então, gente, o que eu abordei no início do vídeo foi que eu acredito que não só eu, mas milhares de pessoas vivenciaram ou estão vivenciando, que é a procrastinação. Em 2022, eu trabalhava numa empresa e nessa empresa eu tinha um colega de trabalho que chegou lá um dia com o livro Os Segredos da Mente Milionária. Eu acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido falar dele. E quando eu vi o livro na mão do meu colega de trabalho, eu perguntei para ele se ele poderia me emprestar para me ler. E ele me emprestou. Eu acredito que eu devo ter ficado com esse livro por mais ou menos 6 meses. Sério, que falta de noção, né, gente? Mas eu fiz isso. E eu comecei a ler o livro e não finalizei. Então, naquela época, eu acabei devolvendo o livro sem ter finalizado de ler. E também eu me recordo, gente, que eu não consegui absorver praticamente nada do livro. Eu lembro que eu absorvi uma única coisa do livro naquela época. E há uns 15, 20 dias mais ou menos, eu determinei que eu leria esse livro, Os Segredos da Mente Milionária. Porque o projeto que eu tinha em mente, era necessário eu mudar um pouco a minha mentalidade, né? E eu decidi então comprar esse livro. E eu comprei até na pressa. Comprei pelo Mercado Livre, queria que o frete fosse full e chegasse em 3 dias, né? Porque acontece, no Mercado Livre tem tipos de produtos que consegue chegar num frete assim muito rápido, né? Muito rápido mesmo. E aí eu procurando lá no Mercado Livre, acabei achando esse livro. E para chegar na minha casa, ele ia demorar mais ou menos uma semana. Mas para chegar na casa da minha mãe, ele ia demorar 3 dias. Eu comprei, eu acho que na quinta ou na sexta e chegou no domingo, se eu não estiver enganado. E aí, enquanto eu estava buscando para realmente realizar a compra, o que me vem na mente? Isso aí é só fogo de palha. O livro vai chegar rápido e o que vai adiantar o livro estar aqui, sendo que você não vai ler? E ainda assim, mesmo com aquela dúvida, né? Aquilo que lutava dentro de mim mesmo, querendo me desanimar, eu não dei ouvidos para essa voz. E eu decidi comprar. E dessa vez eu decidi fazer diferente. Eu criei um cronograma de leitura para mim conseguir ler esse livro dentro de 15 dias. E eu lembro que quando eu comecei a ler, eu mudei o plano de leitura. Eu mudei o plano de leitura e queria terminar antes desse tempo. E eu realmente iria terminar esse livro em menos de 15 dias. Eu iria terminar ele em torno de 10 dias. Eu só não terminei devido a algumas coisas que saem do nosso planejamento, né? Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando colocamos metas que é possível alcançar, a gente consegue alcançar. Que quando a gente realmente focaliza em algo e determina que vai fazer, a gente consegue. Eu focalizei, coloquei uma meta que não era impossível, porque era alcançável,
E eu consegui terminar o livro dentro do prazo. Sabe o que me deixou mais feliz? Que eu poderia ter terminado ele em menos de 15 dias. Mas eu não ultrapassei os 15 dias. Pela primeira vez eu tive pontualidade. Pontualidade. Comigo mesmo. E eu fiquei tão feliz quando eu consegui finalizar esse livro que vocês não estão entendendo tanto que eu senti orgulhosa de mim mesma. Porque pode ser coisa pouca para outras pessoas que escutarem isso, mas para quem passou ou está passando pelo que eu passei naquele momento, foi uma grande vitória. É uma grande vitória eu ter vencido a mim mesma. E o que mudou? O que mudou foi isso, que eu consegui realizar algo que antes nunca eu tinha conseguido. Quantas vezes eu coloquei meta, gente? Eu já coloquei meta para conseguir dormir mais cedo e não consegui. Sabe? Eu ia fazendo uma coisa, ia mexendo no celular, ia assistindo uma série, um dorama, e eu não dormia no horário. Mas eu quero dizer que, pela primeira vez, eu coloquei uma meta e eu consegui alcançar. E isso me abriu a mente de uma tal forma, gente, que vocês não estão entendendo. Porque como eu consegui vencer isso, eu tenho hoje uma convicção de que se eu venci isso, eu posso vencer as demais coisas que eu não venci no passado. Eu amo doramas. Amo doramas. E depois que eu comecei a assistir, eu não tive mais controle. Vamos dar um exemplo. Às vezes, para me lavar uma vasilha, eu colocava a série no celular e ia assistindo. Às vezes, para mim lavar um banheiro, mesmo que eu não estava assistindo, só de ouvir, eu deixava lá o celular para mim ouvir. Isso estava Começando não, já tinha ultrapassado os limites. Quantas e quantas noites eu passei assistindo dorama, fazendo mal para mim e eu não conseguia vencer. Essa é a diferença do querer e do fazer o possível para alcançar um objetivo. E depois que eu consegui ler esse livro, eu comecei a compreender, eu tive assim uma visão muito clara de que tudo aquilo que eu tinha dificuldade para fazer, até 5 dias atrás, foi quando eu finalizei esse livro, eu consigo hoje. Gente, se vocês forem parar para analisar, não é bobeira. Foi interessante, depois que eu consegui ler esse livro, eu consegui beber água. Parece bobeira, mas, cara, eu tive dificuldade a minha vida toda para beber água. Tinha dia que eu bebia um copo, 500 ml, eu já senti dores absurdas por não beber água. E mesmo depois de ter tido todos esses problemas, de ter ido parar no hospital, de ter sentido dores por várias vezes, de ter tido problemas com a pele por causa da falta de água, vocês acreditam que eu ainda não conseguia beber água? Mas depois que eu consegui vencer, depois que a minha mentalidade, ela mudou um pouco, eu tô bebendo até água. Gente, eu conto os copos de água que eu tô bebendo durante o dia. E quando eu vejo que até aquele determinado momento, um exemplo, chega meio-dia e não bebi nem 3 copos, eu já vou beber. E às vezes mesmo sem querer eu bebo 2 copos de água de uma vez pra mim conseguir chegar na meta da minha água do dia. Então, cara, foram tantas coisas que mudou. E tudo isso, né, eu falo que é Deus na vida da gente. Esses dias, né, antes de finalizar o livro, eu estava orando e me veio algo na mente. Quando Deus está no controle, coisas que não aconteceram em anos começam a fluir em dias, em semanas. Isso é tão maravilhoso. Eu tô me sentindo tão bem comigo mesma. Mas não foi o livro que eu tô querendo dizer, foi a minha decisão de querer alcançar aquele objetivo que eu tinha determinado. A minha mentalidade começou a mudar. Eu quero, né, gravar outro vídeo e falar pra vocês o que agregou, o que mudou na minha mente ter lido esse livro. O que eu aprendi com ele. Mas pra hoje eu quero dizer pra vocês que se eu venci, você também pode. Se eu conseguir, você também pode, porque não somos tão diferentes assim. As nossas dificuldades podem ser diferentes, mas a questão é que quando a gente quer de verdade e se propõe a fazer algo, mesmo com dificuldade, a gente consegue. O que eu aprendi foi a não definir metas que são inalcançáveis. A gente não pode querer dar um passo maior do que aquilo que a gente pode dar. Eu li por dia em torno de 10 páginas. Se vocês forem analisar, se vocês forem tirar um tempo para ler 10 páginas, vamos supor que em cada página a gente gasta 3 minutos para ler. Você vai gastar em torno de 30 minutos. Se vocês forem fazer anotações igual eu fiz, vamos supor que para ler 10 páginas você gastou em 1 hora. O que é 1 hora do nosso dia? Ah, mas você não conhece minha vida. Gente, tudo bem. Eu não tô dizendo aqui que a vida de ninguém é igual a minha ou diferente, melhor do que a minha. Não, eu tô querendo dizer que quando a gente quer
e determina, a gente consegue. Nem sempre é falta de tempo, é falta de vontade, determinação. Porque até quando passamos o dia fora e quando a gente chega em casa, será que não conseguimos tirar nem 20 minutos para fazer aquilo que é necessário fazer para que nossa vida mude de alguma forma? Será que não valemos 20 minutos do nosso dia? É como o autocuidado. Tudo que a gente faz com frequência vira hábito. Vira hábito de que você não percebe, mas você está fazendo sem ver. E tudo na nossa vida é assim. Quando programamos a nossa mente, tudo muda. Hoje eu levanto, me arrumo e começo o dia limpo. Tem dias que eu acabo colocando outra coisa na frente? Sim. Mas minha cabeça está o tempo todo me falando, você esqueceu de fazer isso, você tem que fazer isso. Então, tudo que a gente faz com constância vira hábito. E voltando assim, falar do autocuidado, às vezes a gente fica se anulando. Às vezes deixamos de tirar 20, 30 minutos para cuidar da gente, para começar o dia bem conosco. E será que vale a pena? Será que tudo vale mais o nosso tempo do que nós mesmos? Tirar tempo para ler faz a diferença pra gente. Fez a diferença para mim. Algo você consegue absorver, a fala pode melhorar. Eu quero ler, eu falei assim pro meu esposo, eu quero me tornar uma pessoa intelectual. E eu quero mesmo. Eu quero falar bem, eu quero saber me expressar. Eu quero saber quando alguém citar uma palavra que pro meu vocabulário hoje é difícil de compreender, mas que se eu praticar a leitura, daqui uns dias, daqui uns meses ou anos, pode ser fácil. Então é sobre isso o vídeo de hoje. É sobre apresentar o meu canal, né? É sobre compartilhar com vocês algo que me trouxe total segurança de estar aqui. Depois de ter tentado gravar tantos vídeos, hoje eu consegui vencer. Mas por que eu venci? Eu até me emociono porque é muito bom estar aqui, gente, e conseguir levar, falar tudo que eu preciso falar sem ficar nervosa, sem toda hora ficar excluindo. Graças a Deus até agora eu não tive que apagar nada. Não tive que regravar, começar do zero. Porque eu tô tão tranquila com o que eu tô falando. Algo que eu aprendi nesse livro e eu quero compartilhar com vocês de antemão, que foi sobre propósito. Gente, quando nem nós acreditamos no nosso propósito, quando nem nós vemos valor naquilo que a gente quer fazer, como que outras pessoas verão o nosso valor? Antes, eu sempre quis ter um canal no YouTube, eu sempre quis ser blogueira no Instagram, né, e afins. E eu começava e parava porque não tinha sentido pra mim. Eu falei, qual é o meu propósito aqui? Eu não via valor em mim mesma. Eu não entendia. E o livro fala, né, sobre isso. Como é que você vai vender um produto que nem você conhece? Que nem você sabe a qualidade que aquele produto tem? Que nem você sabe a diferença que aquele produto pode fazer na vida de outras pessoas? E quando eu falo produto, eu falo de nós. Eu não sabia o que eu poderia fazer, qual que era o sentido, o que eu poderia agregar de valor na vida das pessoas. E eu aprendi que o simples fato de estar compartilhando com vocês algo tão pequeno, eu aprendi que esse algo tão pequeno pode fazer diferença na vida de tantas pessoas. Tantas pessoas. Porque pode sim ser algo pequeno, mas foi grandioso os resultados, sabe? Que até hoje eu tenho vivido. E só são, assim, depois que eu comecei a ler o livro, né? 15 dias, 20 dias. 20 dias e mudou em mim tantas coisas. E eu quero muito poder compartilhar com vocês tudo que eu aprendi nesse livro, aqui nesse canal. Então é isso, gente. Talvez você aí esteja com o livro parado há meses que você não conseguiu finalizar. Talvez você aí tenha colocado como meta todos os dias beber água, acordar mais cedo, assim como eu. Às vezes a sua meta é o autocuidado. Às vezes aquilo que você tem lutado todos os dias tem sido para ter uma alimentação melhor, para conseguir malhar na academia. Não importa qual que é o problema, o que tem ficado de lado na sua vida, mas se é importante para você, comece. Determine. Porque quando somos pessoas que determinamos, profetizamos coisas positivas na nossa vida e acreditamos naquilo e fazemos a nossa parte, tudo começa a mudar.
Essa é a verdade. Então é isso, gente. Eu realmente espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Já quero agradecer por vocês que ficaram aqui até este momento. Você aí que se identificou comigo, já quero te convidar a seguir o meu perfil, tá? Siga o meu perfil, dá um like para ajudar que esse canal novíssimo cresça e alcance outras pessoas também, que se conecte, né, com esse propósito que eu tenho aqui. E é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!